cada vez chove mais, estás a ver? Yeah. Dá-nos aqui um ambiente bracarense. Mesmo. É um bom momento para conversarmos. Eu acho que também é muito importante, quando eu, em cidadão aqui de Braga, questionar de imediato o porquê do Francisco escolher Braga para representar o distrito, e não só a cidade, mas também o porquê de ser agora. Bom, essa é uma pergunta que eu me fiz a mim próprio. Eu fui deputado de 1999, fui eleito 5 vezes, até 2012, e depois achei que o Bloco tinha toda a força e era bom ter mulheres jovens e outras pessoas mais jovens que pudessem pegar, continuar, e tenho um imenso orgulho nisso. Agora, eu senti um choque enorme quando Trump tomou conta da Casa Branca, um fascista, um homem que proíbe a palavra mulher nos documentos oficiais dos Estados Unidos, que persegue as comunidades LGBT, que persegue os imigrantes, que persegue os pobres do seu país, que, na verdade, que despreza uma parte do seu país, e isso chega à Europa, com uma extrema-direita muito agressiva. E em Portugal isso é verdade. Não é uma coisa de lá de fora. Eu senti isto e senti que talvez neste momento toda a gente devesse pôr um pé em frente e juntar-se, porque Braga é um distrito fantástico, de muitos jovens, de muita criatividade, é um distrito mais extraordinário do ponto de vista cultural, diversidade, criou liberdade, também tem um conservadorismo forte. Muito grande. Nós estamos aqui no meio da Sé, exatamente. E um reacionarismo tremendo. Também. Portanto, responder a isso acho que é um convite encantador e por isso aqui estou. Tocou aqui numa parte interessante, que é o facto de que realmente estamos a viver no meio dos extremismos. Nós estamos a viver no meio de pessoas reacionárias que acham que a extrema-direita é uma solução. E quando falamos sobre extremismos, temos aqui uma questão que muitas das vezes é utilizada para pôr o partido que fundou, o Bloco de Esquerda, aqui quase como em xeque. Acredita que existe extrema esquerda sequer representada em Portugal ou sequer no mundo? Bom, radical é uma palavra que tem muita ambiguidade e uma beleza enorme, não é? Exatamente. Quer dizer, quem respeita as raízes, respeita as outras pessoas. Exato. E isso, sim, senhor, com certeza. Não me tirem isso. Eu vou respeitar sempre as outras pessoas, o direito a ser feliz, o direito a amar quem se quer, o direito de lutar conjuntamente, o direito de procurar viver melhor, nos protegermos umas pessoas às outras. Agora, isso é sensatez. Isso é sensatez. Quem é que me pode dizer que grandes diferenças de nível de vida, riqueza e pobreza, discriminação racial, ódio a outras pessoas, isso é forma de vida? Não, quer dizer, nós nascemos iguais, vamos morrer iguais. Portanto, lutar pela liberdade é uma forma grande de nos aproximarmos uns aos outros. Umas pessoas das outras. E isso é o que eu quero fazer. Eu questiono muitas vezes qual é que será a solução que nós vamos encontrar para combater este problema que está tão enraizado com o populismo que cada vez vemos mais a ser passado pelas redes sociais em desinformação. A extrema-direita destrói. Corrói. É isso mesmo, corrói. Porque tenta convencer as pessoas de que odiando a outra, odiando o vizinho, odiando alguém que tem uma cor diferente, ou que se veste de uma forma diferente, ou que é mais pobre, Exato. É uma forma de nos fazermos melhores. Não é. Nós ficamos piores quando outras pessoas sofrem. E, portanto, a saúde é mesmo igual para todos. É igual para todos. Se alguém parte uma perna, porque é que há de ser tratado diferente? Exatamente. Se é uma pessoa ou outra? Porque é que a escola não há de ser o melhor para todos, para toda a gente? Esses princípios são princípios da liberdade. E é claro que isso deve juntar uma cultura da esquerda. A esquerda tem que ser fiel a si própria e juntar-se para conseguir que assim seja. Porque é que um jovem em Braga há de pagar 300 ou 400 euros por um quarto, sem recibo, e andar à rasca para poder estudar? Porque é que os jovens que vão fazer a sua vida, a sua família e querem sair de casa dos pais, ter a sua vida própria, como tem que ser, não podem comprar uma casa porque custa 150 mil euros ou custa 200 mil euros? E isso aqui em Braga até é muito pouco. E continua por aí, claro. Sim, exatamente. Claro. Não pode ser. Isso é que é extremismo. Exato. Isso é extremismo, é perseguir as pessoas, é mesquinhá-las, é destruí-las. Portanto, uma esquerda que seja verdadeira consigo própria, que tenha essa capacidade, entende-se. O Bloco contribuiu sempre para isso. E uma coisa te digo, Luís, nos podemos tratar por tu. Portanto, um café. Tenho muito gosto nisso.
A esquerda tem que se bater para que as pessoas possam ter dignidade e possam conseguir responder a estas dificuldades. E tem que ser essa garantia. Tem que ser verdadeira consigo próprio, tem que ser essa garantia. E o Bloco de Esquerda, eu acho que uma coisa nós podemos dizer do Bloco de Esquerda é que nunca falhámos a dar as mãos a quem pudesse ajudar a soluções e a respostas ao país. Aliar, dar as mãos, fizemos isso no passado, faremos isso depois. Nunca falharemos. O Bloco quer ser essa garantia. Nós damos essa garantia. Todos os deputados ou deputados que elegermos vão fazer parte de uma luta para que se consiga baixar as rendas, para dar esse exemplo. Ou, por exemplo, preocupa-nos muito os trabalhadores por turnos, porque nunca têm vida familiar, não acompanham os filhos, andam numa vida que fisicamente é muito desgastante e, portanto, são 700 mil pessoas. Mas não sei, assim. Claro, mas não sei quantas pessoas que têm que trabalhar em plataformas digitais, e que não sabem quem é o patrão, porque o patrão fica com uma comissão, mas nunca o veem, não têm direitos nenhuns, ou que trabalham precariamente, ou que têm metade das pessoas que vivem com menos de 1.000 euros. Ou seja, nós queremos agarrar o direito dessas pessoas e dizer, garantimos-vos, nós estamos ao vosso lado, somos como vocês são. E, portanto, isso significa dar as mãos a outros que queiram dar esta mesma garantia, é o que nós vamos fazer. Estamos em Braga e daquilo que mais me assusta, precisamente, é, sim, as rendas estarem extremamente altas e eu acredito, tal como o Bloco, que nós devemos impor uns tetos às rendas, mas também uma coisa que me incomoda e começo aqui a questionar, também se não será um problema, é esta nova crescente de constante habitação, mais voltada para o mercado de luxo, mais voltada para os condomínios privados, em que um T1 custa 300 mil euros, um T1, o que é que faz um T1 valer assim tanto? E questiono precisamente isto. É um negócio, certo? Se é um negócio, como é que nós poderemos aqui combater a isto? Nós, para combater um negócio, também estamos aqui a tocar em algumas sensibilidades das pessoas por detrás, certo? Claro. Qual é que será a resposta aqui do Bloco? Eu acho que a resposta é essa. É preciso ter uma regra que imponha tetos para as rendas segundo a dimensão da casa, segundo os locais em que a casa está localizada. Porque, na verdade, os preços têm aumentado porque a construção é para luxo, Exato. Não é para a construção normal, para famílias normais. Há pouco tempo aqui, peço desculpa estar a interromper, há pouco tempo aqui ao lado de um centro comercial temos um edifício de escritórios. Eu às vezes penso, um edifício de escritórios e temos tantas pessoas a precisar de casa. Será que isto é uma necessidade? Eu compreendo que as pessoas têm de ganhar o seu dinheiro e eu acho isso válido. Só que neste momento será que nós devemos estar a olhar para isso com mais intensidade, não é? Há 700 mil casas devolutas em Portugal. Pois. Claro que algumas são casas de férias, pronto, as pessoas têm esse direito. Mas há muitas casas de fundos imobiliários, há casas de especulação. Uma em cada 4 das casas que foram construídas nos últimos anos está vazia. Pois. Portanto, porque o preço é tão elevado que não há quem compre. E as outras são compradas por estrangeiros que vêm para Portugal ou por pessoas que têm muitos recursos, porque é para elas que é feita a construção. Ou seja, há muitas pessoas que têm os rendimentos normais, o seu salário, que fazem o seu trabalho, estão a estudar e que procuram, enfim, ter uma residência ou um quarto para poder estar perto da faculdade e não podem. Exato. Não podem. E, portanto, trazer essas casas para o aluguer e até reabilitar casas. Há senhorios pobres que não conseguem, não têm dinheiro para reabilitar a sua casa e nós queremos que possam ter apoios para reabilitar a casa e ganhar o dinheiro normal de uma renda correta nesse contexto. É bom para eles, é bom para as pessoas que alugam. Pode haver muito mais casas. Por exemplo, Roma não tem alojamento local no centro da cidade. Amsterdão, Paris, Barcelona limitam os dias do alojamento local para que não aconteça como em algumas cidades de Lisboa, em que há bairros em cidades de Lisboa em que 3/4 das casas são para alojamento turístico. 3/4, ou seja, as pessoas não podem alugar Exato. Naquelas zonas e ficam caríssimas. Já não existem lisboetas Já não existem lisboetas e não existem bracarenses em Braga. Exatamente. Quer dizer, ainda existem alguns, mas cada vez mais começam a ser escassos. Nós estamos aqui na zona do centro e realmente a realidade é que as pessoas que moravam aqui à volta estão a procurar outras soluções, porque está a começar a ser mesmo inviável, não é? Não pode. É quase expulsar as pessoas das suas casas para dar asas a um alojamento local, a um hotel. Compreendo isso, mas
Pronto. A resposta é essa. Não é? A resposta tem que haver menos. Não é preciso construir tantos hotéis. 176 hotéis em Lisboa e Porto nos próximos anos. 176. No caso do Porto, duplica o número de hotéis. Para quê? Para que é que é preciso? Alojamento local, que são 120 mil em Portugal. 120 mil casas que estão em alojamento local. Não tem nenhum sentido. Porque há bairros onde é a maioria das casas. Não pode ser. Exato. As pessoas têm que poder viver nos seus bairros. E, portanto, limitação das rendas, mais casas para alugar, construção pública, que é uma solução de longo prazo, mas agora essas casas devem estar disponibilizadas para poder arrendar. E isso muda muito a vida das pessoas. E, portanto, a nossa preocupação é garantir as soluções agora. Eu acho que vou pegar exatamente onde partiu, da parte dos senhorios. Partiste. Eu confesso, a mim é um bocado difícil. Eu sempre fui. Eu venho aqui de Braga, tenho aqui algum. Não é conservadorismo, mas venho de uma educação um bocado de respeitar as pessoas. Mas o respeito aqui é sermos iguais. Period, Queen, slay. Ok, mas aqui para manter a questão que eu queria fazer sobre os senhorios. Então, ao fim e ao cabo, nós queremos sim impor tetos aos senhorios para não excederem as rendas, mas também não estamos a esquecer. Não, é permitir-lhes que tenham, enfim, reabilitar uma casa, têm a recuperação, até porque alguns têm empréstimos, estão a pagá-los corretamente, está certo. O que não podemos é ter a impossibilidade para as pessoas normais de poderem ter uma casa. Portanto, temos que fazer o que já está a ser feito noutros países. Porquê é que Portugal tem que estar condenado a ter preços das nossas principais cidades maiores do que Madrid ou Berlim? Em Berlim ganham 4 vezes ou 3 vezes o nosso salário. Porquê é que há de ser mais caro em Lisboa, no Porto, ou em alguns lugares de Braga, do que em algumas cidades europeias? Nós somos... Não pode ser. Francisco, esclarece-me uma dúvida, porque é também uma das coisas que eu ouço bastante, que é, mas querem-se baixar o preço das casas, mas os senhorios não baixam porque existem taxas. É uma realidade. Eu não entendo pouquíssimo disto. O Francisco, és um economista, por isso esclarece-me sobre isto. Dos rendimentos, as pessoas pagam IRS, não é? Tu pagas IRS, eu pago IRS do meu salário, pagas do teu rendimento, do teu trabalho. Exato. Isso está certo. E, aliás, é escalonado. Portanto, quem recebe pouco, um senhorio que receba uma renda pequena e que seja o seu rendimento, vai pagar nada ou pouco. Quem recebe 10 mil euros vai pagar a taxa máxima. Não é? Ou quem recebe 20 mil euros ou mais vai pagar a taxa máxima. Isso está certo, está certo. Mas, portanto, ninguém é empobrecido pelo facto de pagar um imposto, que é o que nos permite ter saúde, por exemplo, não é? Ou outras atividades. Portanto, é bom para nós termos aquilo que é comum. Agora, o facto de escalonar quer dizer que se carrega pouco sobre as pessoas que têm rendimentos mais modestos, que é o caso de muitos senhorios também. Tocaste aqui num ponto que aconteceu hoje de manhã no Salão do Cabeleireiro, em que, por acaso, para me preparar para esta conversa, eu sou-te sincero, eu já te conhecia desde pequeno. Isto está a ser muito estranho para mim estar-te a tratar com tanta... É um gosto. Nem eu estou a conseguir falar agora. Mas eu conhecia-te de ver na televisão, eu ligava à televisão, via as pessoas na Assembleia e via ali um senhor de óculos, mas pouco conhecia sobre ti. E nisto de ter tido esta oportunidade para ter esta conversa contigo, querias fazer um bocado de trabalho de casa, questionar algumas coisas que para mim são relevantes e, mais uma vez, viradas aqui para o Distrito de Braga. E também já gostava, numa manhã, num salão de cabeleireiro e com algumas pessoas à minha volta, o que é que será que eles gostariam de perguntar a um político? Nisto gerou-se aqui um bocadinho de uma instabilidade, uma confusão. Porque os políticos são isto, porque eles são todos uns corruptos, porque, independentemente de uma ponta à outra, são todos do mesmo saco, parece que passam ali por uma máquina e de repente querem todos roubar. Porque agora vamos a novas eleições e novas eleições são desnecessárias porque vão aqui buscar investimento, não é investimento, mas vão ser pagas por nós, é isto. Aquilo que mais me deixou aqui um bocado em conflito é, nós vamos pagar as eleições. É uma realidade, Francisco, nós vamos pagar as eleições.
Eu vou ter desembolsar do meu bolso. As eleições têm algum custo, é preciso imprimir os boletins de voto, é preciso pagar às pessoas, que se paga muito pouco, às pessoas que estão nas mesas de voto, não é? Para estarem lá o domingo das 7 da manhã até às 10 da noite. Portanto, tem alguns custos. Ou seja, as pessoas também estão a trabalhar quando existem as eleições e têm que ser pagas por tal. Com certeza. Portanto, mas há esses custos. Agora, é claro que, imaginemos o que era não haver eleições, não haver a regra de haver eleições. Resolvemos os problemas através de eleições. Agora, as pessoas têm razão numa coisa. Culpa. Estas eleições, consideras serem necessárias? Não. Aí acho que as pessoas, o que te disseram, têm razão. Estas eleições são um truque. São um truque do Primeiro-Ministro, que estava aflito porque, de repente, ele tem uma empresa com sede em sua casa. A sede era em casa dele. Ele recebeu uma avença. Era propriedade dele e da mulher, depois deixou dele, passou a ser só da mulher, mas a mulher reparte com ele devido ao contrato de casamento que tem, o que é normalíssimo. E também, daquilo que eu se não estou em erro, é uma casa de apostas e por si só é super questionável. É um casino. É um casino e outros clientes, não é? Mas era o grande cliente de Luís Montenegro. E ele, atrapalhado com isso, nessa confusão, decidiu provocar eleições para ver se conseguia safar-se. E isso é feio. É feio. As pessoas estão irritadas e só têm razão. Só têm razão. Então há legitimidade quando dizem não há necessidade de eleições e estamos a pagar por eleições estúpidas. Estas eleições não eram necessárias. Seriam necessárias daqui a uns anos, não é? Como sempre, mal de nós. Vivemos numa democracia. Mal de nós no dia em que acabar a regra. Exato. Mas estas eleições hoje não eram necessárias. São um truque do Montenegro. E, portanto, as pessoas estão irritadíssimas e com toda a razão. Agora, o que nós lhes dizemos é, pois, castiguem o Montenegro. Digam que isto assim não pode continuar. Um político não pode fazer o que ele fez. Um primeiro-ministro não pode fazer isso. E é talvez um bom momento para olharmos para o tal problema das rendas, ou do trabalho por turnos, ou da taxa sobre os ricos, para poder olhar para... Vamos fazer disto uma forma de melhorarmos a nossa vida, de respondermos aos nossos problemas, de darmos a mão a quem está aflito no nosso país. E isso é a batalha do Bloco de Esquerda. Portanto, nós vamos a estas eleições para ganhar, para conseguir força, para conseguir que se possa fazer aquilo que nos parece tão importante. E, com franqueza, eu acho que muitas pessoas que votaram no PSD no passado, ou votaram no PS, ou votaram em outros partidos, podem perceber que é importante que se controle as rendas, é importante que haja casas, é importante que haja um salário digno para as pessoas. Sim, acho que vão estar connosco. Eu espero que haja mesmo assim essa fé toda. Uma coisa que eu também me apercebi muito, há um descontentamento com a política. Há um descontentamento porque também há pouquíssima informação em instruir as pessoas sobre o que é que a direita acredita, o que é que a esquerda acredita, o que é que diferencia um ao outro. A minha questão aqui é... Eu acho que está na hora de começarmos a olhar mais para o povo que não tem tanta esta instrução e este povo que infelizmente faz parte do não eleitorado, que é o povo que não vota, ou então se vota, às vezes, é como eu ouvia na expressão, faz o pim-pam-pum em quem é que vai votar. Se o Francisco tem alguma coisa a dizer a essas pessoas, ou qual é o passo para começar a desmistificar e a tirar preconceitos à volta da política? Eu digo duas coisas. Primeiro, que as pessoas não são todas iguais. Sim. Não são todas iguais, as pessoas que estavam no cabeleireiro não são todas iguais na política. Sim. A Mariana Mortágua defende as pessoas, o Ventura quer o ódio contra uma parte das pessoas. Ventura e Mariana Mortágua não são iguais, são duas coisas diferentes. Uma é a respiração da liberdade, que é a Mariana, o outro é a respiração do ódio. E nós vivemos num tempo em que é preciso fazer essa distinção. É a razão pela qual nós colocamos o problema dos milionários. Nós fazemos uma pergunta que é esta, Luís. Para que é preciso um milionário? Exato. Para que é preciso um milionário? Para te dar um exemplo. O Soares dos Santos, o dono do Pingo Doce, que é a segunda família mais rica de Portugal, há outras assim, fez-se pagar mais de 5 milhões de euros o ano passado em prémios. Não sei se alguém ganha tanto dinheiro como ele. Mas na empresa dele, muitas das pessoas trabalham com o salário mínimo. Tu sabes quantos anos era preciso com o salário mínimo para chegar ao que ele ganhou num ano? Eram 457 anos. Era preciso trabalhar 457 anos com o salário mínimo na sua empresa para chegar ao que ele ganhou num ano. E nós perguntamos, isto é preciso para quê? Isto é o que chamava o late stage capitalism. O late capitalism. É a ideia de que se pode abusar de todas as pessoas sem limite nenhum. Sem limite nenhum. E, portanto, quando o Bloco diz taxar os ricos, olha, essa é a diferença da política. É dizer que tem que haver
formas de justiça. Nós temos que pôr as coisas num nível em que as pessoas podem viver, podem respirar, podem ser respeitadas. Qual é que será a solução para conseguir educar as pessoas ou talvez desmistificar a política? Dizer-lhes a verdade. Dizer a verdade. Dizemos a verdade Não, dizer a verdade abertamente. Dizer isto. Porque é que um homem há de ganhar 5 milhões, 250 mil euros de prémios de trabalho num ano, numa empresa em que é preciso 457 anos inteiros, o que ninguém tem, para poder chegar ao que ele ganhou num ano? Porquê é que pode haver diferenças deste tipo? Qual é o sentido disto? Dizer a verdade às pessoas. Nós estamos num país extraordinário, podemos ter salários respeitáveis, as pessoas podem e devem respeitar-se umas às outras, e não era melhor, não era assim a liberdade. A nossa força é uma força de responsabilidade, de liberdade, por isso mesmo, é dizer a verdade. Então, com dizer a verdade, vamos então falar aqui nos bilionários, porque eu também acho que vivemos numa altura das redes sociais em que eu também faço parte, eu trabalho com a criação de conteúdo e falo também sobre conteúdos relacionados à maquilhagem. Existe também dentro das redes sociais, e eu vejo alguns colegas de plataforma a abordar muito esta coisa de temos de ser empreendedores, temos todos de conseguir liderar uma equipa para gerar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E às vezes fico aqui com uma certa ressalva. Eu às vezes sinto que fala-se muito sobre o dinheiro e pouco sobre as pessoas. Mas ao fim e ao cabo, sobre esta falta de empatia que é gerada derivadamente precisamente por causa da vontade de sermos mais ricos, criou-se esta nova vertente de olharmos para o empreendedorismo como uma solução. Será que, depois destas pessoas todas que estão voltadas para o empreendedorismo e que querem ser líderes, elas vão ser todas bilionárias? Não, enfim, quem faz pela sua vida e usa a sua criatividade, ótimo, ainda bem. Há criadores de conteúdos que são maravilhosos, são pessoas maravilhosas. Eu, por exemplo. Muito bem. Foi assim que eu te conheci, foi precisamente pelos conteúdos. Agora, quando nos dizem assim, toda a gente vai ser o Elon Musk, toda a gente vai mandar no mundo, com aquela arrogância extraordinária e vai ganhar rios de dinheiro, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A diferença é que há gente que vai viver honestamente, que vai viver bem, há gente que pode ter talento, que pode melhorar, que se vai qualificar, mas a ideia de que todos vamos ser milionários é uma mentira. Há 50 famílias em Portugal que têm 45 mil milhões de euros e metade dos trabalhadores, metade de quem trabalha em Portugal não tem 1.000 euros. Anda à volta dos 1.000 euros. E, inclusive, com alguma diferença para as mulheres, porque as mulheres, quando estão nas mesmas profissões, quando não é no setor público, recebem menos um mês e meio. Recebem menos um mês e meio. E há todas as formas de discriminações. Portanto, esta ideia de que a sociedade que promete tudo, que é tão extraordinária, é, na verdade, madrasta, destruidora de muitas pessoas, é inteiramente verdade. E quando o Bloco diz taxar os bilionários, ou que os bilionários não são precisos, estamos a dizer que se pode viver bem com aquilo que nós sabemos fazer, sem ter este abuso enorme que é esta riqueza ostentatória. E, na verdade, isso é outra vez o late capitalismo, porque é os muito ricos que acham que podem mandar sobre os outros e fazê-los acreditar que são inferiores. Podem dominar. O Elon Musk utiliza uma rede social, manipula até o algoritmo para se promover a si próprio e para promover o Trump. E, portanto, isto é uma forma de poder tão excessivo, tão violento, que é por isso que a esquerda é tão importante na luta pela liberdade. A liberdade é simplesmente podermos falar, podemos dizer, podemos lutar em conjunto e podemos conseguir direitos que fazem a sociedade mais decente. Eu questiono-me aqui se existe, de facto, alguma forma que nós possamos criar informação, chegar às pessoas diretamente e tentar-lhes demonstrar que nem tudo aquilo que vem nas redes sociais, de facto, é fidedigno e que muitas vezes pode estar aqui a ser, sim, manipulado por quem tem estas plataformas. Porque, querendo ou não, todos nós temos um telemóvel. Eu trabalho diretamente com as redes sociais, eu utilizo o meu telemóvel precisamente para isso. Como é que nós podemos ver uma luz ao fim do túnel, sendo que estas pessoas estão alinhadas com Donald Trump?
Sim, os donos das redes sociais estão alinhados com o Donald Trump e até lhe prestam vassalagem, de uma forma até muito, muito grotesca. Mas é o que tu dizes, quer dizer, há criadores de conteúdos que procuram fazer, que respeitam a inteligência das pessoas. Eu espero que muitos milhares de pessoas, muitos milhares de jovens vejam esta nossa conversa e que vejam outros criadores de conteúdos como tu, que se preocupam com respeitá-los. Não estar a enganá-los, não estar a, enfim, serem verdadeiros com eles. Porque acho que isso ajuda muito a pensar sobre a vida das próprias pessoas e, portanto, a perceber que num mar de ódio, que é o que estes organizadores querem transformar as redes sociais, sobretudo o Elon Musk, há luzes que somos nós. Que é o que podemos dizer uns aos outros, que é como nos podemos encontrar, a comunidade que podemos fazer, os direitos que podemos respeitar, as festas que vamos ter, a alegria que podemos trazer para uma campanha eleitoral e para a vida. Sermos verdadeiros connosco próprios, acho que isso fará uma diferença muito grande e acho que muita gente vai sentir isso quando souberem da nossa conversa e de outras coisas que surjam também. Foi um prazer enorme. É assim. O prazer foi meu. Eu não estava nada à espera e acho que foi um ótimo copo de água que nós tivemos, de facto. Mas, e haja muitos mais. Francisco, muito obrigado. E continua depois. Foi um prazer. Obrigado, Luís.